Olá, meus queridos! Vamos iniciar a nossa aula de hoje, aula de correção de matemática e português, incluindo também, gente, o livro de gramática, isso mesmo. Para nós iniciarmos, eu preciso que vocês peguem o livro de matemática e coloquem na página 108, tá? Da nossa correção referente aos números primos e números compostos. Então, olha só, a primeira questão era para vocês observarem os números naturais no quadro e responder as questões. Era para verificar quais deles são divisíveis. Então, por 2, nós temos aí uma grande quantidade de números que são divisíveis por 2. Lembrando que números divisíveis por 2, gente, é número par, que termina em 0, que termina em 2. Então, não é difícil encontrar um número divisível por 2, ok? Então, vamos iniciar, tá? Mais uma vez. Qualquer coisa, vocês deem uma pausa no vídeo, tá, gente? Para vocês poderem verificar as correções. Então, segunda questão. Com relação à atividade anterior, qual é o único número divisível por 2, por 3, por 5, por 6 e por 10? O único número é o 180, que ele é divisível por todos esses números, tá? Qual é o menor número natural que devemos adicionar a 337 para torná-lo divisível por 3? Qual seria? O 2, né? Porque 337, aí 338 e 339. Então, 339 também é divisível aí por 3. Os números 257 e 401 são números primos, né? Qual é o menor número que devemos subtrair desses números para torná-los divisíveis por 2? Nós devemos subtrair apenas uma unidade. Porque 257 menos 1, 256. Número par dividido por 2. 401 menos uma unidade, número par, aí ó, seria o que? 400. Então, termina com 0. Número par, e aí eu consigo dividir por 2. O produto desses dois números é um número primo? Explique. Gente, não. O produto é um número composto, uma unidade, né? O produto é um número composto, pois ele é divisível por 257 e 401 aqui, tá? Então, ele é um número composto, é um número composto. Por que é um número composto, gente? Porque admite mais de 2 divisões, tá? Mais de 2 divisibilidades. Isso mesmo. Então, na página 111, deixa eu só mudar aqui o meu, página 111, faça a decomposição em fatores primos de cada número a seguir. Aqui tem o exemplo, 350 foi dividido para 2, né? Que dá 175. Aí, ó, 175 dividido para 5 igual a 35. 35 dividido para 5 é igual a 7. Como nós temos o 5 repetido 2 vezes, 5 é elevado a 2, ok, gente? Então, ó, 350 é igual a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 7. É dessa forma que nós fazemos a decomposição. A letra A, 405 dividido para 3 é igual a 135. 135 dividido para 3 é igual a 45. 45 dividido para 3 é igual a 15. 15 dividido para 3 é igual a 5. E aí vocês deem uma pausa, tá? Para poder verificar. A letra B, ó, 1980 dividido para 2, 990. 990 dividido para 2, 495. 495 dividido para 3, 165. 165 dividido para 3, 55. E 55 dividido para 5 é igual a 11. E aí ficou dessa forma. 1980 é igual a 2 elevado a 2, porque repetiu o 2 duas vezes. 3 elevado a 2, porque
3 repetiu também 2 vezes, aí eu venho vezes 5 e vezes 11, dessa forma que eu representei, tá? Então, vamos continuando. Agora, na página 114, nós iremos determinar o MDC dos números abaixo usando a decomposição em fatores primos, tá? Isso aqui que eles fizeram, eu expliquei para vocês como que nós encontramos, como que nós fazemos a decomposição em fatores primos para encontrar o MDC, tá? Aqui no caso da letra A, MDC de 30 e de 18, que deu igual a 6. Então, 30, primeiro, eu preciso encontrar, fazer a decomposição do 30, ó. 30 dividido para 2, 15, 15 para 3, 5, 5 dividido para 5, 1. Finalizei a minha decomposição do 30. E aí, eu sigo para decompor o 18, ó. 18 dividido para 2, 9, 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3 é igual a 1. Finalizei também a minha decomposição. E aí, gente, qual é mesmo, hein, os números que nós repetimos, que nós temos em comum, tanto de um lado quanto do outro? Nós temos o 2 e o 3, ó, o 2 e o 3. Então, ficou como 2 vezes 3 é igual a 6, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. E assim, nós encontramos o MDC de 30 e 18. Da letra B é de 24 e 36, ó. 24 dividido por 2 é igual a 12, 12 dividido para 2 é igual a 6, 6 dividido para 2 é igual a 3, 3 dividido para 3, 1. Finalizamos a decomposição da letra do 24 e agora a do 36, ó. 36 dividido para 2, 18, 18 dividido para 2, 9, 9 dividido para 3 é igual a 3. E 3 dividido para 3, 1. Finalizamos a decomposição do 36. E aí, professora, aqui tem olha, isso aqui é 2 vezes 2. Gente, prestem atenção que o 2, ele repete mais de uma vez na primeira, ó, pode verificar. E ele repete 2 vezes na segunda, então por isso eu preciso colocar ele repetido aqui 2 vezes, tá? E aí nós temos o 3, tá? O 3 ele repete somente, ele repete 2 vezes aqui no 36, mas aqui no 24 ele só repetiu uma vez. Então ele vai ficar contando aí somente uma. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Finalizou o encontro aí do MDC. Aqui nessa parte, ó, é as divisões sucessivas para encontrar o MDC de 176 e 84. Lembrando, para iniciar, ó, era preciso colocar 186 no dividendo e 84 no divisor. O quociente são todos esses que vêm aqui, ó, são os quocientes. E aqui embaixo são o resto. Tá legal? Então, ó, ficou 186 dividido para 84, 2, e tem o resto 8. Aí o 8 veio para cá. Ó, 84 dividido para 8, 10. E teve o resto 4. Aí o 4 veio para cá, né, no lugar do divisor. Então, 8 dividido para 4, 2. E aí eu finalizei com o resto 0. Então, quem é o MDC aqui nesse caso é o 4, tá, gente? Ó, é o 4, é o maior, aí o máximo divisor comum. E aí ficou representado desta forma. A B é a mesma coisa, 87 e 69, ó. 87 dividido para 69, 1. Sobrou aqui o resto 18. 18 veio para cá. Aí, ó, 69 dividido para 18, 3. E o resto 15. O 15 voltou para cá, para o divisor. Ó, 18 dividido para 15, 1. E teve resto 3. E o 3 vem para o lugar do divisor. Aí 15 dividido para 3, 5. E o meu resto 0. E aqui nós temos, ó, o nosso resultado aqui do divisor é o 3, é o MDC, tá? Vocês deem uma pausa para verificar.
E agora na página 116, deixa eu só passar aqui o meu também. Complete a sequência e depois responda, ó. A sequência era essa, de 2 em 2, né? Os múltiplos aí, ó. 2, 4, 6, 8, aqui era um múltiplo de 2. E aqui o múltiplo de 5. Então, quais são os múltiplos comuns de 2 e 5? Vamos ver. O 0, né? O 0 geralmente ele é o múltiplo comum de todos. Então, olha, qual é o que eu tenho no 2, eu tenho no 5, o 10. Tá vendo que aqui tem o 10 no múltiplo de 2 e aqui no múltiplo de 5 também? E aí, qual é o outro múltiplo comum? O 20, ó. O 20 aqui no final do múltiplo de 2 e aqui na metade aqui do múltiplo de 5. E, gente, ele é infinito, lembra? Tá? É infinito, os múltiplos são infinitos. E aí ficou o MMC 2 e 5. O MMC de 2 e 5 é 10. O MMC de 2 e 5 é 10. Então, vamos para a próxima questão. Escreva o conjunto dos números naturais que são múltiplos de 3. Gente, de 3 em 3, múltiplos de 3. Tabuada do 3 aí até onde der, tá? Então, 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Múltiplos de 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e sucessivamente. E aqui são múltiplos comuns, tanto no 3 quanto no 5. O 0, sempre eles são múltiplos comuns. Qual é o outro? O 15. Tá? Aqui, se fosse continuar, teria o 30. Ele também é múltiplo comum de 3, também porque 3 vezes 10, 30, né, gente? Então, ó, nós temos aqui os múltiplos comuns. A terceira questão, com base na atividade 2, determine o mínimo múltiplo comum, aqui é o MMC, tá? Entre os números 3 e 5, olha aqui como é que eu tirei para vocês. Como foi que ele encontrou o MMC, tá? Quando nós vamos tirar o MMC, nós precisamos retirar os dois juntos, é diferente do MDC, tá, galerinha? Ó, aqui, ó, 3,5, eu encontrei o que? O menor número, o menor fator primo, que é o 3. Por quê? Porque 3 não é divisível para 2, tá? E nem 5 seria divisível para 2. Então, qual é o próximo? O 3. O 3 é um número primo. Então, como é que eu posso fazer, ó? 3 dividido para 3, 1. 5 dividido para 3 não pode. Então, eu vou ter que repetir. E aí, como eu já finalizei o 3, já tenho 1 no meu divisor, aqui no meu quociente, na verdade. E aqui no 5, eu posso colocar, ó, 5 dividido para 5 é igual a 1, fechou. Então, como é que eles fizeram? 3 vezes 5 é igual a 15. Então, aqui, o MMC de 3 e 5 é igual a 15. Não vamos esquecer, tá, gente? Que vocês podem, a qualquer momento, para copiar, vocês precisam aí para resolver, ver o que vocês erraram. Por favor, respondam a atividade de vocês e na correção, façam somente a correção. Poxa, fiz errado, então o que eu vou fazer? Eu vou refazer a minha atividade e vou verificar aqui onde foi que eu errei. Quarta questão, preencha o quadro multiplicando linha por coluna, ó, linha pelas colunas, tá? Como os exemplos dados. Depois complete as frases e responda as questões. Então, ó, 6, 12, aqui são os múltiplos de 6, múltiplos de 8, múltiplos de 9. Então, iria completar aqui, tá? Ó, na linha do número 6, escrevemos os múltiplos de 6 até o 84, tá? Que é o final aqui que eles colocaram. Lembrando que os múltiplos, eles são infinitos. Então, eles só deram uma paradinha aqui no 84. Na linha do 8, escrevemos os múltiplos de 8 até o número 12. Na linha do número 9, escrevemos os múltiplos de 9 até o 126, tá? Quais são os múltiplos comuns nas três linhas? Vamos lá verificar quais são. Ó, o 0 é múltiplo comum em todos.
Aí aqui não é, não, ó. Aqui nós temos 72, aqui nós temos 72 e aqui nós também temos 72. Então, é o múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 9 é o 72? Gente, não pode ser o zero, tá? Porque o zero, ele entra em todos. Qual será o próximo número comum a 3 linhas após o 72? Aqui seria o 144, tá? Ó, quais são os números comuns a 3 linhas? 72. Aí qual seria o próximo comum entre eles? O 144. Então vamos lá, página 117 ainda. A quinta questão. Ó, em um terminal, a linha de ônibus Cachoeirinha sai de 20 em 20 minutos. A linha parada de Taipas sai 35 em 35 minutos. Se as linhas começam a funcionar exatamente às 5 horas, qual será o próximo horário em que as duas linhas sairão juntas? Ó. As duas linhas sairão juntas novamente após 140 minutos, ou seja, às 7 horas e 20 minutos. Porque aqui era para retirar múltiplos de 20 e múltiplos de 35. E aqui o MMC comum entre eles dois, ó, o MMC aqui deles é o que? O 140, ó, pode verificar o múltiplo de 20 e o múltiplo de 35, vocês encontrariam o 144. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é o 140, tá? É o 140. E aqui na página 118 era para calcular o MMC dos números abaixo, tá, gente? Olha só, eu vou passar porque eu coloquei aqui a forma como foi encontrado, tá? Então, olha só, o primeiro, que era da letra A, era o MMC entre 20, 15 e 25, que é igual a 300. Vocês verifiquem como foi a forma que eu respondi. E aqui nós temos da letra B, o MMC de 20, de 30 e 50, tá? Aí é 300. Professora, esse aqui, gente, ó, é o MMC, nós resolvemos todos juntos, tá? O MDC não, lembra? Qualquer coisa vocês voltem ao vídeo, voltem o slide, passa o vídeo aí um pouquinho, volta um pouco o vídeo que você vai ver como a resolução do MDC é diferente. Esse aqui é o próximo, ó. A letra C é 28, o MMC de 28 e 48 é 333 e a letra D de 5, 10 e 15, tá? O MMC de 5, 10 e 15 é 30 e aqui tem o passo a passo, ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, agora nós vamos deixar o nosso livro de matemática de lado e pegar o livro de português, ok, gente? Ó, o livro de português, nós temos o início na página 128, que foi o texto referente ao texto da página 126, 127, um urso branco em Nova York. Então, você sabe o que é a ONU? É aqui, ó. E aqui vocês teriam que definir com suas palavras, se necessário fazer uma pesquisa. Eu pedi aí para vocês fazerem a pesquisa para falar um pouquinho sobre a ONU. Aqui é uma sugestão de resposta, tá, gente? Então, assinale as afirmações verdadeiras sobre o texto. Qual era o nome do personagem? Kim, e o personagem ele foi transportado através de um helicóptero. E por que o urso polar Kim foi a Nova York? Foi para alertar os representantes da ONU sobre a elevação da temperatura no Polo Norte. Isso mesmo, ele foi lá para
para alertar os representantes da ONU sobre a elevação da temperatura no Polo Norte. Então, segundo Kim, qual seria a principal consequência do derretimento das camadas de gelo? Gente, a principal consequência aí seria o aumento do nível do mar, tá? E isso já é um fato, tá, queridos? Isso daqui já é um fato. Quando eu falei para vocês na aula de ciências sobre o aquecimento global, nós também estávamos falando sobre isso, sobre o derretimento das geleiras, e quando as geleiras derretem, elas aumentam o nível do mar. Qual foi a reação das pessoas depois do discurso de Kim sobre a elevação? Então, elas não tiveram reação. Primeiramente, elas não disseram nada. E aí, o que ele entendeu? Que ele deveria explicar de novo. E aí, ele falou sobre a foca, né? Que a foca estava ficando aí sem as grutas, para onde ela engordava os filhotes. Falou também sobre o inverno boreal, que já não era mais o mesmo, e também uma aí que é a principal, a possibilidade da extinção dos ursos polares, né? Por fim, ele perguntou às pessoas quando é que elas iriam se conscientizar do problema. Esse era o questionamento de Kim. A sexta questão era para reler o penúltimo parágrafo, também era uma resposta pessoal, tá, gente? Aí os seres humanos, eles precisam reconhecer seus erros com relação ao meio ambiente. Lembrando que isso aqui é uma resposta pessoal. Escreva as informações do quadro na imagem correta. Isso aqui é da página 129. Então, nós temos o panda, o do meio, o urso pardo, e do final aqui, o urso polar. Agora, tá? Deixa eu só passar aqui. Página 130, complete o quadro com os substantivos retirados do texto. Seriam 3 substantivos próprios, 3 substantivos que seriam ao mesmo tempo comuns e abstratos, e 3 substantivos ao mesmo tempo comuns e concretos. E essa é a opção de resposta, são várias. Escreva o nome das imagens, ó, estrela, um arco e uma flor. Copie as palavras dessa segunda atividade nos espaços adequados e forme substantivos compostos. Então, ó, beija-flor, arco-íris e a estrela do mar. Isso mesmo. A quarta questão, relacione cada item ao tipo de frase correspondente a ele. E aí, meu amor, procure gastar menos. É uma frase imperativa, ela está lhe dando uma ordem, apesar de ter um ponto de exclamação, tá? Mas ela é uma frase imperativa, ela está lhe dando uma ordem. Quero ir à feira é uma frase afirmativa. Onde você está é uma interrogativa. Não gosto de correr é uma frase negativa. Ai, queria brincar é uma frase exclamativa. Nossa, agora eu buguei. Enrolou demais a língua. Então, o barco não partiu também é uma frase negativa, minha Nossa Senhora, porque eu falo rápido, falo demais, e aí tem horas que a língua enrola mesmo. Então, classifique os artigos abaixo, já na página 131, referente a quem? Aos artigos. Então, definido ou indefinido. E aqui vocês podem verificar. Na segunda questão, escreva o nome dos objetos acompanhado dos artigos definidos os ou as. Tá, ó, a calculadora, as raquetes, os lápis, os clips, o pão e as flores. Lembra, eles precisam, são todos artigos definidos, né? Mas ele vai variar de acordo com o gênero e com o número. Se é feminino, se é masculino, se é plural ou se é singular. E aí nós temos a terceira questão também
da página 132. Espera lá, que deixa eu me localizar, que eu me perdi. Ó, complete com os artigos indefinidos. Artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Complete as frases com artigos definidos, tá? E aí vocês dei uma pausa no vídeo para vocês fazerem a correção. E aí nós temos, meu povo, essa atividade da página 134, tá? Que aí era para vocês ligarem os pontos e pintar o cenário de vocês do urso. E agora, queridos, vamos lá, a nossa correção de gramática. Isso mesmo, correção de gramática na página 83. Vamos lá na página 83. Olha só, nós temos o balde, as estrelas, o garfo, a caneta, os pombos, os milhos ou espigas também, tá? E a segunda questão era para completar as frases com os artigos definidos. Bem facinho. Eu acho os artigos assim um pouco fácil. Não acho muito difícil não, né? Já há muito tempo a gente vem trabalhando aí desde o segundo ano, já começa a trabalhar os artigos. Então, a terceira questão, vocês iriam ler o texto, circular de azul os artigos definidos e de amarelo os artigos indefinidos. E aí vocês iriam colocar na tabela, tá, os artigos e os substantivos que acompanham. E aqui está a tabela. A quarta questão era para completar com os artigos indefinidos, uns, umas, uns e umas, né? Aí era para vocês completarem a quarta questão. E agora a quinta questão. Circule o artigo e faça como no modelo. Então aqui foi circulado o que, hein? Foi circulado o artigo indefinido feminino e no plural. Lembra que eu falava para vocês, gente, como é que é para classificar, como é que nós fazemos a classificação dos artigos? É dessa forma, ó, as, artigo definido feminino no plural. Artigo indefinido feminino e no plural. É dessa forma que nós classificamos o nosso artigo. Muito bem, galerinha. Hoje nós finalizamos a nossa aula de correção de português, matemática e gramática, queridos, tá? Dei um visto, beleza? Dei um visto aí no caderno de vocês, no livro de vocês, no caderno não, né? No livro de vocês, coloquem a data de hoje, deste sábado maravilhoso. E aí, dei o visto que a prof, quando nós voltarmos, eu vou dar uma olhadinha, vou verificar as correções, ok? Beijos e fiquem com Deus.